Mas vamos para o palco da semifinal. O Corinthians venceu na Neoquímica Arena 3-0 e a Lili Nascimento acompanhou tudo de perto. Vai relatar como foi essa noite de muita emoção para os torcedores corintianos. Lili, primeira vez que estou falando ao vivo com você, é um prazer para mim. Boa noite, companheira. Boa noite, Edu, para você, para o Elton, aos fãs de esporte. O prazer é todo meu. Bom, noite de festa corintiana, né? Com um placar de 3-0, o Corinthians conseguiu a classificação para a final da Copa do Brasil e irá enfrentar o Flamengo. O jogo começou até que equilibrado, com chances para os dois lados. Só que aos 34 minutos do primeiro tempo, depois de um belo passe do Roger Guedes, o Renato Augusto conseguiu finalizar de fora da área e abrir o placar. No segundo tempo, os dois técnicos fizeram substituições. Houve muita pressão do Fluminense, mas não conseguiu chegar ao gol. O Corinthians também tentava ali aproveitar o contra-ataque. Mas o Juliano, que entrou na segunda etapa, ele só precisou dos primeiros segundos do tempo de acréscimo para ampliar para 2-0. A torcida, claro, foi a loucura. Viu ali que estava tudo praticamente resolvido, mas a história ainda não tinha terminado. Logo no finalzinho do acréscimo, o Adson fez um cruzamento e saiu terceiro, só que contra do Felipe Melo. Com este placar, o Corinthians vai à final, agora aguarda o confronto contra o Flamengo. Na coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz lamentou a derrota. Vamos assistir. Eu acho que primeiro, para falar do jogo de hoje, a gente tem que falar do jogo da primeira perna lá no Rio, porque a gente foi muito superior, tivemos a chance de abrir uma vantagem boa, 2-1, o jogo a gente estava muito perto de fazer o terceiro e no final do jogo acabamos cedendo um empate. E até o primeiro gol naquela ocasião foi um lance que a gente acabou entregando, bolas que a gente dificilmente erra. Hoje o jogo ele foi muito equilibrado aqui, ele esteve mérito, marcou bem, mas a gente jogou bem também boa parte do jogo. Somente no segundo tempo a gente voltou pressionando muito. Um grande de escanteios, de chegadas no último terço do campo, e eles souberam se defender, travar a maioria dos chutes. E o resultado de 3-0 não demonstra de maneira nenhuma que foi a partida. Foi muito cruel o resultado final do jogo, mas o Corinthians teve mérito. E mérito lá de aproveitar as chances que eles tiveram no Rio, e hoje eles fizeram uma partida muito boa, muito equilibrada, principalmente no aspecto defensivo. Tá aí, o Fernando Diniz lamentando a desclassificação. Eu queria, Lili, para encerrar a sua participação neste momento aqui no Sport Center, que você falasse da atmosfera, porque a gente viu um corintiano realmente jogando junto, empurrando o Corinthians contra o Fluminense, um cenário completamente diferente do jogo da ida no Maracanã. Foi, Edu. O torcedor estava confiante, cantando o tempo inteiro, empurrando o time. Isso os próprios jogadores falaram na zona mista, que fez toda a diferença. Então a torcida empurrou a todo momento. E os jogadores também estavam confiantes, claro, sabiam de toda a característica de jogo, toda a tática ali do time do Fernando Diniz, mas eles sabiam que em casa eram fortes, até porque os números não mentem, né? O Vitor Pereira conseguiu vencer agora com a vitória de hoje, 15 vitórias em casa, 7 empates e apenas 2 derrotas, uma para o Palmeiras e outra para o Flamengo. Então essa atmosfera da torcida fez toda a diferença, a torcida está empurrando e confiante também contra o Flamengo, né? Os times vão se reencontrar depois da disputa na Libertadores, os jogadores também falaram sobre isso, só que antes desse jogo, o Corinthians tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Vale a gente lembrar que pela primeira vez o Timão ficou fora do G4, está ali na 5ª colocação. No domingo vai enfrentar fora de casa o América Mineiro e o Fluminense também tem agora um confronto duro pela frente. No domingo encara o Flamengo também pelo Brasileirão, vai focar ali forças total, já que agora ficou apenas com essa competição, Edu. Obrigado, Lili. Até a próxima, amiga. Até, valeu. A gente já vai com o Elton Serra para a gente falar um pouco mais, analisar esse jogo, mas põe na tela números deste confronto Corinthians e Fluminense para a gente tratar aqui no Sport Center. Partidas do Corinthians com mais desarmes no campo ofensivo na era Vitor Pereira. Então, olha só, nesta partida 3-0 contra o Fluminense, foram 19 desarmes no ataque. Contra o Palmeiras, no dia 13 de agosto, foram 10. E contra o Always Ready,
time boliviano, que veio à Neoquímica Arena em 26 de maio, também 10 desarmes. E aí eu te pergunto, Elton, essa postura do Corinthians foi decisiva para conseguir a classificação na noite desta quarta-feira? Ou quinta-feira, melhor dizendo. Foi, Edu, foi realmente um dos grandes fatores. Eu acho que 2 fatores foram bem relevantes nesse jogo entre Corinthians e Fluminense. Primeiro, a escolha do Diniz para o meio-campo. A gente falava ontem da ausência do Nonato e do André, como o Diniz poderia montar essa equipe, porque de qualquer forma o time perderia o meio-campo, pela qualidade dos jogadores que estavam ausentes. O Nonato não joga mais e o André estava suspenso. O Nonato acabou sendo negociado. Ele escolheu o Wellington e a gente falava ontem, né, Edu, da possibilidade de ser o Felipe Melo justamente para neutralizar o Renato Augusto. E a gente está vendo o gol do Corinthians, onde o Wellington escoltou o Renato Augusto. Por mais que, claro, tenha a qualidade do jogador do Corinthians, ele não teve ali uma marcação um pouco mais firme para poder não prosseguir na jogada. Esse é um ponto, a escolha do meio-campo do Fluminense. O segundo é essa postura do Corinthians, time que resolveu marcar no campo adversário, precisava dos 20 primeiros minutos ser mais intenso de fato, e foi. E é curioso que a gente viu um pouco de Corinthians no Fluminense, aquele time tentando fazer as bolas longas, de ser uma equipe de um jogo mais direto que o Diniz não gostou, inclusive em alguns momentos reclamou da sua equipe, e o Corinthians com um pouco de Fluminense, né, fazendo essa marcação alta, sendo um time roubando a bola no campo de ataque, e o gol, inclusive o segundo gol, o gol do Juliano, um gol de construção a partir do campo de defesa. Então foi realmente um cenário bem diferente nesse jogo na Neoquímica Arena, e prevaleceu, né, a proposta de jogo do Vitor Pereira. Não digo que foi surpreendente, porque a gente já conhece o trabalho do Vitor Pereira. Em alguns momentos ele consegue adaptar o seu time, e acho que a grande característica dele nesse time do Corinthians é adaptar o seu time de acordo com o adversário. Ele precisava fazer isso para poder neutralizar o Fluminense. Surpreendente é como o jogo foi se construindo. O Fluminense frágil, principalmente no meio-campo, e um Corinthians muito consistente, principalmente pelo lado esquerdo. Grande partida do Fábio Santos, grande partida do Duqueiroz, uma ótima partida do Roger Guedes enquanto ele esteve inteiro, né? No segundo tempo caiu de rendimento, fisicamente ele não produziu o que se imaginava, porque o primeiro tempo foi muito intenso, e um grande jogo, claro, desse que a gente viu aí do Cássio, além do Renato Augusto, né? Jogador que decidiu no primeiro tempo. Talvez uma classificação com assinatura do Vitor Pereira, principalmente por esses pontos que a gente acabou de ressaltar, Edu. Essa marcação alta no campo do adversário, coisa que o Corinthians fez muito pouco nessa temporada. É isso, parece que o Corinthians estava preparado mesmo para enfrentar o futebol do Fluminense, que manteve muito mais posse de bola, como é característica do tricolor das Laranjeiras, mas o Corinthians acabou sendo superior e merecendo o resultado, né? O Fernando Diniz, no momento da entrevista coletiva, ele elogia o elenco, diz que quem entrou no lugar do André e do Nonato deram conta do recado, são bons substitutos, mas é isso, é outra criação mesmo que a gente vê no meio de campo do Fluminense, é um meio de campo entrosado, aí o Ganso já não está sem os parceiros habituais, né? Então, a gente vê aí uma fragilidade no elenco do Fluminense, né? Mas do outro lado do Corinthians, o gol que acaba mudando um pouco a história do jogo é o do desafogo, o gol do Renato Augusto. Que jogada, né? É a pressão lá na frente, exatamente, que faz com que o Fábio chute a bola. O Balbuena vai bem demais, o Roger Guedes vai bem demais e serve para o Renato Augusto tocar com aquele jeitinho Renato Augusto de ser, né? Quantos gols ele já não fez assim, né, Elton? A gente está revendo o lance, Edu, e interessante, né, que quando você faz essa bola longa, você corre o risco de perder essa segunda bola. Foi o que aconteceu com o Fluminense. Por isso o Diniz não gosta. Ele prefere ter essa segurança de sair do campo de defesa com a bola dominada do que oferecer para o adversário essa possibilidade de ganhar a bola pelo alto. E foi o que aconteceu com o Balbuena, conseguiu vencer. E ele ficou bravo, né, Elton? Foi bem nesse chute, né? Desculpa, eu te interrompi, mas ele ficou bravo não só durante o jogo, ele deixou claro isso, mas na entrevista coletiva ele falou também, justificou. As pessoas criticam a saída, mas às vezes uma bola longa como essa é prejudicial para o time. E foi o que aconteceu no gol, né? Exatamente. O time não treina para isso. E aí tem a ausência do André, que faz muita diferença. O Ganso precisou voltar muito, jogar muito atrás para receber essa bola a partir do campo de defesa, para evitar essa bola rifada.
isso mexeu muito com a estrutura do meio-campo do Fluminense. E o Corinthians foi muito inteligente em entender isso. Não se tem um jogador aqui que foi importante também, Edu, Fausto Vera. Foi bem também justamente para neutralizar o Ganso, para encurtar o espaço do Ganso, que acabou indo muito mais para o lado, né? Acabou caindo mais pelo lado esquerdo, para fugir dessa marcação no meio-campo do Corinthians. O Corinthians soube dominar esse meio-campo. O gol foi de uma bola recuperada ali, como a gente viu o primeiro gol, mas a partir desse primeiro gol, o Corinthians passou, mesmo tendo menos posse de bola, ser uma equipe que, através do espaço, neutralizava o Fluminense. Eu acho que isso fez muita diferença, mas o Diniz tem razão. Eu acho que ele, claro, tentou, digamos, abraçar os seus jogadores, principalmente os que entraram, né, o Wellington e o Martinelli, mas não foram bem, não dão o mesmo nível que dão André e Nonato. Para essa reta final, o Fluminense, que pensa agora em brigar aí pelas 4 primeiras colocações no Campeonato Brasileiro e ir para a Libertadores na próxima temporada, vai precisar também encontrar uma configuração diferente sem o Nonato, principalmente. O André vai voltar, né, por conta da suspensão no Campeonato Brasileiro, ele vai poder jogar, mas é algo para o Diniz tentar ajustar nessa reta final para que o Fluminense não perca o seu rendimento numa luta, né, por vaga na Libertadores. Eu falava agora há pouco da posse de bola. Vamos a números dessa partida. O Corinthians vencendo o Fluminense por 3-0. Tá aí na sua tela, então, menos posse, mais competição. O Fluminense teve 63% contra 37% do Corinthians. Mas passes até chutar a gol, 21 do Corinthians, 43 do Fluminense. Ou seja, é aquele toque que não aproxima tanto do gol, né? Talvez porque a defesa do Corinthians estivesse muito bem armada também. 16 chutes do Corinthians contra 13 do Tricolor. Foram 6-4 em chutes, duelos vencidos, aí a competitividade, né? 55 contra 32, desarmes no ataque, 19 contra 3. Os números falam muito, né, Elton, do que foi o jogo. Falam e a gente percebe, né, o quanto essa questão de posse de bola, ela influencia menos no jogo hoje, quando você tem um estilo bem estabelecido, né? A gente imaginava que, e todas as projeções levavam para isso, Fluminense mais com a bola, o Corinthians tentando fechar os espaços, recuperando e tentando sair em 2, 3 toques, chegando no campo adversário. Aconteceu muito isso no início do jogo. Era muito natural que o Fluminense tivesse mais a posse, porque é característica do próprio time do Fernando Diniz, elogiado pelo Vitor Pereira, inclusive. A gente lembra das frases do Vitor Pereira, né? Ele veio ao Brasil para ver um jogo que ele nunca viu. Acho até que ele deu uma exagerada, mas foi um elogio, um baita elogio para o Diniz, do próprio Vitor Pereira, que com um time mais equilibrado gosta disso também. E a gente já viu em outros trabalhos. Mas os números do Corinthians mostram a eficiência. E é essa eficiência que talvez tenha faltado apenas naquele primeiro jogo contra o Atlético Goianiense, e que sobrou nos outros jogos, né? O Corinthians conseguiu passar pela Portuguesa Carioca com tranquilidade, era favorita e precisava ser e conseguiu. Contra o Atlético Goianiense já sentiu um pouco de dificuldade, mas no segundo jogo mostrou o Corinthians objetivo, o Corinthians cirúrgico. E isso aconteceu de novo contra o Fluminense. Já havia acontecido no primeiro jogo, muito equilibrado, mas o Corinthians conseguiu, no poder de reação, um time muito, muito consistente, garantir um empate. E no jogo da volta mostrou essa eficiência que já é uma característica, já é uma marca do time do Vitor Pereira na temporada. O Adson, a gente vê, ele participa dos 2 gols, né? O segundo e o terceiro. Entra de uma forma... Claro que já é um jogo diferente, o Fluminense já tentando o empate meio desesperadamente, mas o Adson acaba sendo decisivo em dois gols. E aí a gente vê o Yuri Alberto participando também, o Roger Guedes, você vê que os 2 atacantes mesmo ali da frente, que homens designados para fazer gol, serviram, né? O Roger Guedes, olha o toque do Roger, que beleza, né? Para o primeiro gol. E o Yuri Alberto também faz uma assistência para o segundo, para o Juliano. Mas uma das grandes partidas do Vitor Pereira, sem dúvida, no comando do Corinthians. Deu para ver como o técnico foi importante. Mas eu queria saber de você, Elton, o seguinte: é diferente mesmo o Corinthians agora? Ganha uma força, até com um time mais completo, com os principais jogadores. A gente pode falar da ausência do Maicon, talvez. Tem até o dia 12, né? O primeiro jogo da final, 12 de outubro. É diferente em relação ao Corinthians que enfrentou o Flamengo na Libertadores, na sua opinião? Até pela moral que ganha com essa vitória? É diferente até
pela questão, como eu disse, né, a adaptação ao jogo do adversário, ela requer algumas mudanças. Contra o Flamengo foi um tipo de jogo, e até a necessidade do resultado fazia com que o Corinthians também se expusesse um pouco mais. Mas também tem esse crescimento por conta de jogadores que voltaram e equilibraram o sistema. O Fagner pela direita e o Fábio Santos pela esquerda terminam a temporada muito bem. Era uma preocupação com essa questão física dos dois, né, os jogadores mais veteranos, os dois passando aí por problemas de lesão, mas dão essa sustentação pelas laterais, né, fecham muito bem a primeira linha, dão liberdade para os jogadores da frente avançarem um pouco mais. O Fausto Vera conseguiu se adaptar e era necessário, ele é um jogador que precisava de minutos para poder se adaptar à equipe do Corinthians, e eu acho que ele se encaixou muito bem, junto com o Duqueiroz, dá um pouco mais de tranquilidade. Há tempos atrás se reclamava disso quando o Maicon estava fora, que o Corinthians tinha fragilidade na marcação, tentou o Cantilho por ali também, não deu muito certo, o Fausto Vera conseguiu equilibrar. O Renato Augusto voltando e tendo mais oportunidades também, mais minutos em campo, é um jogador que vai ser a mola mestra dessa equipe do Corinthians. E o entendimento lá na frente, né? O entendimento do Yuri Alberto, que tirou um peso depois que fez 3 gols, né, numa mesma partida, tirou aquele peso e passa a ser um jogador mais leve e mais importante lá na frente. E o entendimento do Roger Guedes em jogar pelo time também, né? Principalmente sem a bola. Esse sacrifício de muitas vezes ter que jogar em linhas baixas, ter que voltar para marcar lateral, e isso é necessário no sistema para os dois jogarem juntos. Todo esse pacote, Edu, fez com que o Corinthians nessa reta final ganhasse esse equilíbrio e entra, claro, na final contra o Flamengo, não diria 50-50 por conta dos dois elencos, mas a distância não é tão grande assim, se tratando do peso das duas camisas e num confronto de 180 minutos, né? Teremos jogo no Maracanã e também teremos jogo na Neoquímica Arena. Que final espetacular, hein? As duas maiores torcidas do país, 12 e 19 de outubro. Vamos ver que bicho que dá. E o Vitor Pereira puxou tanto a orelha do Roger Guedes. No final do jogo teve um abraço dos dois ali que significa muito. Mas partiu Neoquímica Arena. Vamos lá ouvir mais personagens da vitória do Corinthians sobre o Fluminense. Vamos abrir a zona mista do Sport Center. Que cada jogo que passa a gente está mais preparado. E assim não vai ser diferente. Creio que vai ser uma final interessante, duas grandes equipes e que vence o melhor. Acho que valorizar muito essa classificação, principalmente pela equipe do Fluminense, né? Uma equipe muito, muito bem distribuída dentro de campo, que valorizou demais a nossa classificação. Realmente você tem que deixar tudo dentro de campo, é uma equipe que exige muito, né? E a gente teve essa estratégia de marcar um pouco mais em cima, mais a intensidade do jogo. De repente poderia ter matado o jogo até antes. Eu acredito que pelos 2 jogos acho que foi merecida essa classificação. Quando você joga com o Fluminense, essa forma do Diniz jogar, ele te obriga também a mudar um pouco. Então você tem que adaptar o jogo e ler o jogo rápido para você não ser amassado, né? Porque ele começa a fazer a rotação, começa a jogar jogadores entre linhas e vai rompendo linha até chegar ao teu gol. Então a gente conseguiu, na parte defensiva, segurar a equipe do Fluminense. E na oportunidade que a gente teve, a gente conseguiu. Claro que a gente poderia ter feito até mais, chances. Às vezes é o último passe ou uma outra bola, mas faz parte do jogo que fizemos um grande jogo. Primeiro que eu aqueci muito forte, né? Isso não tem essas imagens, né? Mas eu tava dando pico para um lado para o outro ali no aquecimento. Por quê? Porque o jogo tava realmente num volume muito alto, tava numa velocidade muito alta. Então, para você entrar num jogo concentrado desse, você tem que estar no mesmo ritmo. E depois você dá 2, 3 picos no jogo, você faz assim, falta ar um pouquinho, porque é normal, você precisa acostumar. E é isso, é um jogo muito tenso, que você não pode errar. A equipe do Fluminense tinha mais bola, a gente estava marcando, estava jogando mais por transição, a gente não estava com tanta bola, tanto controle do jogo naquele momento. Então é isso, é preparação mental, preparação física e entregar tudo dentro de campo. Eu acho que esse é o segredo. Foi o que nós fizemos, foi o que eu fiz quando entrei e depois eu fui premiado com o gol. Tá aí, os nossos repórteres Eduardo de Menezes e a Lili Nascimento acompanhando tudo do jogo. Daqui a pouco o Edu Menezes chega com mais informações aqui. Mas a Lili conversou com o Duqueiroz, volante do Corinthians, e a declaração é muito emocionante, muito significativa. Confere só. Coisas que aconteceu na nossa vida, né? Quando eu era pequeno, felizmente tive que frequentar uma cadeia quando pequeno e acho que me amadureceu muito. Eu cresci muito como ser humano, desde pequeno já ter responsabilidade de homem
eu acho que isso me influenciou muito para estar e para ser o que eu sou hoje, né? Muitas vezes tem crítica, muitas vezes tem, mas só eu sei da minha identidade, só eu sei do caminho que eu trilhei, das coisas que eu passei para estar aqui hoje. Eu não estou aqui por acaso. Cara, é de arrepiar. Jogava com meu pai preso, ia jogar bola na cadeia. Agora estou na Neoquímica Arena. Um depoimento impressionante, sim, emocionante, de um jogador que é muito importante para o Corinthians, que você vê que ele leva para campo toda essa história. Você vê em campo toda a disposição do Duqueiroz, que ganhou muito espaço no time do Corinthians esse ano, Elton. Ele já mostrou toda essa emoção. O Corinthians enfrentou o Boca Juniors 4 vezes nessa temporada, né? 2 na fase de grupos da Libertadores e 2 no mata-mata. Ele não jogou todos os jogos e era uma preocupação, inclusive, de não tê-lo, né? Na partida de volta. Ele mostrou toda a emoção de estar disputando a Libertadores e enfrentando um Boca na Bombonera, por exemplo. E chegar a uma final de Copa do Brasil para um jogador tão jovem que passou por todos esses problemas, né, ao longo da sua vida, e não faz tanto tempo, né, Edu? A gente está falando de um jogador jovem, ele viveu isso tem pouquíssimo tempo. Imagino que o Corinthians campeão da Libertadores em 2012 era a infância do Duqueiroz, né? Então é um jogador que cresceu ao longo da temporada, já tinha tido oportunidades com o Silvinho, né, de aparecer na equipe titular, mas com o Vitor Pereira ganhou maturidade e responsabilidade. Com a saída do Maicon da equipe, ele se tornou o principal jogador ali, da válvula de escape, da saída de bola, da marcação, de fechar o lado do campo quando necessário, quando um lateral faz a ultrapassagem. Então é um jogador que ganhou maturidade, e essa maturidade veio também por conta disso que ele falou, né? Precisou amadurecer muito cedo. Então é muito fácil para um jogador encarar situações como essas dentro do futebol, quando na vida real, ou na vida fora dos campos, ele encarou situações muito mais difíceis. Ficou fácil para ele se encaixar nesse time, ficou fácil amadurecer e ser um dos destaques do Corinthians nessa temporada. A gente só pode aplaudir o Duqueiroz, garoto de 22 anos, nasceu no ano 2000 e a gente fica muito feliz por essa trajetória, assim. E é isso, né? Também muita gente que passa pela cadeia consegue se inserir na sociedade, e o Duqueiroz vai ajudar demais a família, está ajudando com certeza, assim como está ajudando muito torcedor corintiano a ficar feliz.